Olá, estou ao vivo. Eu nunca sei quando eu estou ao vivo, mas agora está escrito ao vivo, então não pode ser que eu não esteja ao vivo. Bem-vindos, vou aguardá-los chegando. Eu estou começando um pouquinho depois, né? São 7h11, tinha marcado 7 horas, mas eu tive um problema com a minha equipe. Ei, Freemind, ei, Wellington, cadê o calendário? Freemind, olha aqui meu calendário. Eu, diferente do Moro, provo que é um novo dia com... Você entendeu, né? Meu registro. Aqui. Isso é um novo dia. Ontem foi incrível a estreia de Foco, Fábulas Online com óculos. Foi tão gostoso, tão bacana. Eu já aprendi que tem uma deusa egípcia. Wellington, você sabe que eu te amo, né? Você tá sabendo. Eu tenho que olhar para cá para te dizer que eu te amo, mas eu vejo você no coraçãozinho aqui embaixo. E, cara, ontem... Você estava aí ontem? Acho que você não estava aí ontem. Mas ontem houve uma coisa muito bacana. A Ana de Leão contou que há uma outra deusa egípcia que bate com uma história que eu vou contar, que na real se chama Itã. Então as coisas vão se conciliando, mas tudo faz sentido, né? Egito ali, então assim, é isso, é a mesma cultura na real que vai se misturando. Ah, tem isso. Quando eu falar na real, eu tenho que fazer 50 exercícios, não importa qual, mas depois. E quando eu falar ok também, é um jeito de eu administrar a minha linguagem. Julie, bem-vinda, bem-vinda. Wellington, vou te contar várias histórias, vou contar para a Julie também. Gente, eu quero dizer para vocês que eu demorei um pouquinho para começar hoje, porque eu mudei o cenário. Vocês lembram? A Freemind estava aqui, ela lembra desse cenário de ontem. Mas eu quis incluir um outro elemento de cena. E eu gosto já de antecipar aqui para vocês que não se trata da necessidade de ter um homem branco, não. É apenas uma questão de iluminação e não de iluminismo, porque aqui é tudo pós-estudos culturais. Aqui é uma mistura de culturas e são essas misturas, ai, coraçãozinhos gostosos de receber, que a gente vai partilhar juntos. Eu vou falar por cerca de 30 minutos, contar umas historinhas aí, itãs, lendas, várias coisas. Ana de Leão, bem-vinda! E aí, eu vou contando então para vocês, vejam com essa iluminação, não com iluminismo, com a iluminação, e vou alterando o meu cenário aqui. Na real, olha, 3 na reais, hein? É fogo, gente. Os vícios de linguagem são terríveis. Mas eu estou preparada. Vocês estão? Então agora eu vou desativar os comentários, porque quando eu estou vendo vocês, eu super me desconcentro. Então eu vou desativar os comentários e aí eu vou começar a contar para vocês as sabedorias, os itãs. Muita coisa, muita coisa. Hoje é o segundo dia! Bem-vindos, obrigada! Vamos lá. Dura uns 30 minutos e logo depois eu vou convidá-los a subir. Quem quiser comentar, quem quiser falar comigo. A gente sabe que isso aqui tudo, no máximo, dura 1 hora. Mas eu falando aqui, contando essas histórias para vocês, dura 30 minutos. Então, eu vou começar... Olha, eu tô começando 1 minuto depois hoje. Eu sou muito ligada em números. Eu sou Carmen Filgueiras e este é Foco, Fábulas Online com óculos. Senhoras e senhores, terráqueos e terráqueas, eu gostaria de dizer para vocês como foi que eu incluí na minha coletânea de fábulas histórias também de humanos. Porque a gente sabe que, como gênero literário, fábulas incluem histórias de animais que se comportam como humanos. Mas a gente também sabe que não há muita distinção sobre isso. É tudo uma arbitrariedade. E eu vou chamar a ajuda do Édipo para dizer como foi que eu conquistei essa autoridade para incluir humanos no meu foco, Fábulas Online com óculos. Muito bem, era uma vez, 5 séculos antes de Cristo, uma certa esfinge. A esfinge em si já era uma mistura de humanos e animais, porque ela era uma humana misturada com falcão e com leão. E aí, um dia, o Édipo quis entrar em Tebas. E ela disse, não, não é bem assim não. Antes, você vai ter que desvendar o meu enigma. E o Édipo disse, tudo bem, eu topo. E o enigma é, qual o animal que pela manhã anda com 4 patas, pela tarde anda com 2 e à noite anda com 3? Édipo pensou, pensou e disse, é o homem? Ele estava certo.
Pela manhã nós engatinhamos, pela tarde andamos com 2 pés e à noite vamos precisar de uma bengala no final da vida. E isso mostra como nós somos animais e também como nós somos tantos em um só. Dá para acreditar que eu era uma menininha, que eu era um bebê em 1978? Dá, porque todo mundo passa por isso. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Mas eu vou sair da Grécia e vou agora para uma outra cultura para a gente pensar o que nós, seres humanos, temos de animais políticos, como nós só funcionamos em comunidade. E eu estou indo agora lá para a cultura hebraica e eu vou contar para vocês que kesef é uma palavra que tem muitos sentidos. Ela pode significar prata, ela pode significar dinheiro, ela pode significar vontade, ela pode significar espelho. E faz sentido, porque veja, a prata é veículo da vontade. A vontade acaba revelando como o espelho revela quem você é. Faz sentido? Bom, existem ainda outras 2 palavras em hebraico para dizer o que é dinheiro. Então, tem kesef e tem outras 2. As outras 2 eu não sei, então não vou poder te contar. Mas vamos nos manter na história do kesef. Era uma vez um homem que tinha conquistado o seu desejo, ele levou o seu kesef a sério. E aí, ele foi se afastando da comunidade. Ele foi ficando cada vez mais rico, mais bem-sucedido e mais sozinho. E uma vez, o rabino resolveu ir lá conversar com ele e saber o que estava acontecendo. E aí ele teve uma ideia. Ele mostrou para o homem rico um espelho e perguntou para o homem rico, o que você vê? Bom, o homem rico estava diante do espelho, ele disse, eu me vejo. E aí o rabino tirou o espelho, tirou o desejo, tirou a prata, tirou o kesef, a pronúncia é kesef, aprendi com a Anaísa, kesef. Aí ele tirou tudo isso e ficou apenas o vidro, então não tinha mais reflexo. E aí o homem perguntou, o rabino perguntou para o homem rico, e agora, o que você vê? Eu vejo você. E essa é uma parábola para a gente pensar como muitas vezes o nosso desejo, ele nos afasta do outro. E não funciona, gente. Nós não nascemos em grupo à toa, nós não nascemos em comunidade à toa. A gente precisa um do outro. Portanto, use máscara, ok? E agora eu vou para uma outra cultura, eu vou para a turma dos budistas. Olha aí a minha luz, tá vendo? Não era iluminismo, era só uma questão de iluminação. Falando então sobre os budistas, era uma vez um aprendiz. Ele estava querendo saber a resposta das 14 perguntas nunca antes respondidas. Ele queria simplesmente as 14 respostas das 14 perguntas nunca antes respondidas e o sábio já não aguentava mais. E aí o sábio disse, eu vou te contar uma história. Ai, o aprendiz ficou meio assim, mas é o sábio, né? Eu vou ouvir. Era uma vez um homem que estava andando pela floresta, quando de repente ele levou uma flechada. Se bateu no meu microfone e fez aquele barulhinho pá, é porque fez pá no homem que levou a flechada. E esse homem que levou a flechada estava ali desfalecendo, mas ele era muito sortudo, porque passou naquele momento seu parente. E o seu parente disse, vou chamar um médico. E aí ele disse, não, por favor. O homem flechado pediu, por favor, não. Antes de chamar o médico, eu quero saber quem foi que atirou essa flecha. Eu quero saber como foi que essa pessoa fez a flecha? Que tipo de madeira é essa? Qual é a pelugem da ave que está aqui? Blá, 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 blá. O parente era sábio também e disse, fica aí fazendo essas perguntas porque eu vou lá chamar o médico. Então, o aprendiz, ele estava ali, o discípulo queria saber, ele não estava satisfeito com a parábola. O sábio disse, eu vou facilitar para você. Todos nós, sábios e não sábios, quando viemos parar nesse planeta, nós recebemos uma flechada letal. E aí, se preocupar com perguntas que não vão alimentar o teu futuro, fazer ele algo melhor, é uma tolice tão grande quanto a tolice do homem flechado, querendo saber quem foi que flechou e etc, 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 etc. Agora a gente vai voltar para a Grécia. Então, nós estamos na Grécia e todo mundo quer saber as coisas, não é só o discípulo, não. O rei Midas também queria saber. Ele tinha curiosidade. E aí não foi que ele encontrou justamente com Sileno? Sileno, o deus, semideus bárbaro, que andava muito com Dionísio e eles tinham acabado de sair de uma festa, então o Sileno não estava querendo muito papo, não. Mas o rei Midas,
pôde reconhecer o Sileno, mesmo doidão daquele jeito, porque a sabedoria dele era muito famosa. E aí ele não resistiu, ele perguntou para o Sileno: poxa, Sileno, me conta aí, vai. Entre todas as maravilhas, qual é a maior maravilha para os seres humanos? Aí o Sileno disse: não quero esse papo, você não vai nem gostar do que eu vou te dizer. Não, me conta, me conta. Para você é impossível, Rei Midas. Como assim? Eu sou o Rei Midas, pode me contar, para mim nada é impossível. Portanto, o Sileno respondeu: a maior das maravilhas para os seres humanos seria nunca ter nascido. Rei Midas ficou assim, sem acreditar. E aí disse: tá. Então qual é a segunda melhor maravilha para os seres humanos? Morrer o quanto antes. Poxa, ô Sileno, você tá de ressaca? Por que esse papo? Porque antes de nascer e depois de morrer, você vai estar integrado ao absoluto. Não vai ter tempo para se incomodar com essas questões, nem para me perturbar. E assim foi. Mas é isso, a gente sempre quer saber, E para as crianças que estão aprendendo a falar que querem saber, é muito mais difícil. A Alice, por exemplo, a quem eu homenageei com a minha roupinha de Alice nos anos 80, ela não sabia para onde ir. Ela caiu na toca do coelho e ela não sabia para onde ir. Ela se perguntava: eu não sei para onde ir, eu não sei nem para onde eu quero ir. De repente, ela encontra com ninguém mais, ninguém menos do que... Deixa eu apresentar para vocês. O gato sorridente. E o gato sorridente disse: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho vale a pena. Tá? Qualquer caminho vale a pena. Mesmo para gente que até a gente acha que sabe para onde quer ir, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Portanto, vamos aproveitar todos os caminhos. Essa é uma perspectiva positiva que me lembra uma história que eu aprendi por volta dos 9 anos, quando eu li a autobiografia da Elizabeth Taylor, que não foi escrita por ela. Tem esse paradoxo. Assim, tem uma contradição aí. É uma autobiografia que não foi escrita pela Elizabeth Taylor, porque ela pediu para um ghostwriter, ou uma ghostwriter, a gente nunca vai saber, escrever para ela. Mas isso não importa. O que importa é foco, gente, foco. O que importa é que era uma vez um pai que tinha um filho muito positivo e um filho muito negativo. E o pai não sabia mais o que fazer para dar equilíbrio na visão de mundo daqueles dois filhos. Portanto, um dia, ele, que não tinha terapia, que não tinha Lacan na sua biblioteca, pensou com os botões dele: eu vou aprontar uma boa experiência no dia do aniversário dos dois, porque era o mesmo dia, e aí eu vou conseguir equilibrar os dois. Eu vou fazê-los verem o mundo de um jeito mais equilibrado. Bom, ele comprou para o filho muito negativo um cavalo. Pequeno pônei, uma coisa fofa. E para o super positivo, ele comprou um monte de cocô. Fezes para o super positivo. E aí ele foi ver o filho negativo, pensando: poxa, agora eu consegui dar uma alegria para esse menino, ele vai parar de reclamar. Bom, o filho muito negativo estava super chateado com o pai. Pô, pai, sabe, é meu aniversário, você me dá um cavalo que vai sujar tudo, eu vou ter que ficar alimentando, eu vou ter que limpar o cocô. Pai, sabe, você não me ama, não? É esse tipo de presente que você me dá no meu aniversário? O pai ficou assim: meu Deus, o que eu fiz? Agora é muito pior. Eu não tenho só um filho negativo, eu vou ter 2, porque imagina como é que o outro vai estar. Foi lá ver o outro positivo e ele estava sorrindo, agradecendo o pai, todo cheio de cocô. Ele estava lambuzado, ele se jogou no cocô. E ele dizia: pai, muito obrigado, muito obrigado. E o pai não entendia: pai, muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que com todo esse cocô tem que haver um pônei e eu vou encontrar. Ai, como eu amo essa história. É tudo uma questão de perspectiva, gente. Vamos ver quem é mais feliz. O negativo, que está com o cavalinho e pensando no problema, ou o positivo, que está com o problema pensando na solução. Quem faz produção de eventos, de arte, nossa, ama quem tem a perspectiva do positivo, porque é muito chato alguém que chega para você só com problema, nunca com uma solução. Ai, como é chato! Ai, como é chato! Agora eu vou falar para vocês sobre a questão do livre-arbítrio, porque no final é isso: ser positivo ou ser negativo é a tua vontade. Isso é um dom divino. Muito obrigada, Deus, deuses, deusas, whatever. Muito obrigada. Bom, era uma vez, nessa história do Dostoiévski, os irmãos Karamazov, o grande inquisidor
que prendeu Jesus Cristo. E disse para o Jesus Cristo: esse seu pai, vou te dizer, ele não deu uma dentro, hein? A pior de todas foi a carga pesada do livre-arbítrio que ele deu para nós, humanos. Deus, hein? Deus errou. Jesus Cristo, aquele homem plástico, Jesus Cristo, né? Tranquilo. Ele deu um passo, deu um pequeno beijinho na testa daquele homem que o tinha prendido, o grande inquisidor. E só. O grande inquisidor ficou atônito. Disse: nunca mais se aproxime de mim. E aí mandou Jesus Cristo para fora. E dessa maneira ele provou a poderosa virtude que é ter o livre-arbítrio. Palmas para Deus, deuses, ou quantos vocês quiserem, vocês escolhem. Deus, deuses, Deus, deuses. É tudo uma questão de perspectiva, como a gente está vendo aqui. E aí entra a questão que nasce com a gente. É como você vê o mundo, como você imagina as coisas, como elas são. Atores são incríveis nisso, né? Você sabe que antes da gente começar um espetáculo, alguma coisa assim, a gente pede autorização dos deuses, porque a gente está justamente fazendo o que eles fazem, a gente está criando o mundo. Mas todo mundo faz isso no dia a dia, é só usar a imaginação. E aí, o Stanislavski, esse teórico da interpretação, ele falava muito sobre a imaginação como justamente uma estratégia do ator chegar ao seu personagem. Mas ele também falou sobre memória emotiva, sobre viver o personagem, e alguns atores levam isso muito a sério. Eu não sei se vocês sabem, mas teve aquela atriz super compenetrada, ela muito estudiosa, uma garota incrível. Ela foi fazer Julieta, comprou um remedinho na farmácia para dormir, e ela exagerou na dose. Bom, resumo da ópera é que aquela peça teve que ser cancelada porque o próximo evento foi um evento fúnebre. Houve um outro caso menos radical, que foi o caso do Laurence Olivier e Dustin Hoffman durante o filme A Maratona da Morte. Eles estavam fazendo a filmagem e o Dustin Hoffman... eu quero que a minha plantinha apareça. Deixa eu fazer assim. O Dustin Hoffman, ele era adepto do método e ele levava a coisa muito a sério. E aí ele apareceu um dia na filmagem super cansado, com uma cara péssima, e o Laurence Olivier, que não estava ligando uma coisa a outra, falou: poxa vida, o que aconteceu, Dustin? Aí o Dustin falou: sabe o que acontece, Lawrence? É que a gente vai fazer essa cena de exaustão, e aí eu tô ótimo, mas eu fiquei com o corpo sem dormir, sem comer, porque aí marca na minha pele tudo que eu tô vivendo e eu posso dar ao personagem realismo. Laurence Olivier morreu de rir e disse assim: escuta, por que você não tenta imaginar e representar? É daqui pra cá, não importa aí dentro não. É muito engraçada essa história, mas parece assim que o Laurence Olivier estava falando para ele alguma coisa que ele tinha aprendido no dicionário dessa pequena menina, a Ana Terrinha. Ela tem 3 anos e eu sei da vida dela porque eu sei da vida dela através do Facebook. A mãe dela faz transcrições do dicionário da pequena Ana Terra. É muito legal, adoro ver essas histórias. E ela diz assim, que imaginar é viver de verdade uma mentira. Que delícia, que delícia, que delícia. As crianças são fantásticas. Vocês sabem, né? Então eu fico lá vendo as histórias, essas pessoas que têm filhos antes da alfabetização, porque na alfabetização parece que rola um engessamento da linguagem, né? A palavra diz assim, galo é galo, pato é pato. Aí você tem que se conformar com isso. Eles são tão parecidos, você tem que se conformar com isso. E aí eu ouvi a história dessa pequena menina, que eu acho que também tem uns 3, talvez 5, mas antes da alfabetização. E ela conta, não ela, mas o pai conta a história dela, porque essa menininha não sabe escrever, que era uma vez, ela estava brincando com a mãe. E ela já tinha anunciado na casa que ela quer ser das áreas das ciências. Ela não quer ser nada artístico, ela quer ser médica, ou astronauta, ou dentista, qualquer coisa assim, mais ciências. E aí a mãe estava brincando com ela, e essa pequena menina, que eu não lembro o nome, não lembro a idade, não apenas mostrava com intensidade cada fala do personagem, do seu boneco, do seu brinquedo, como mudava o corpo, mudava a voz. Aí a mãe não resistiu e perguntou, escuta, você não quer ser atriz? Aí ela disse, mas atriz eu já sou?
A gente nasce criança. E isso me lembra a história de uma outra menininha. Essa eu lembro que tem 4 anos. Quer dizer, ela tinha. Neste momento ela tinha 4 anos. O nome dela é Luma. Ela agora já foi alfabetizada. Então ela já não tem essa imaginação tão solta. Mas nesse momento da vida foi incrível. Os pais saíram por 1 segundo. Juro, 1 segundo. E aí, aquela menininha subiu numa árvore de 4 metros de altura e eu pensei, meu Deus, vai cair. Eu não vou subir aí porque eu tenho essa desculpa, vai que eu subo e a árvore quebra, né? Então, eu não vou subir. Luma, desce daí. Ela me olhava, quase como ameaçadora, mas também confiante, e dizia, não, você vai pegar, você vai me pegar, você vai me pegar. Eu entendi que ela estava imitando o gatinho que eles têm em casa. Saquei tudo. E rapidamente fiquei de 4, miei e fiz assim, miau, miau, indicando que a minha pata estava quebrada, porque eu também lembrava que além de imitar gatos, aquela menininha imitava veterinários. E ela desceu com toda a dignidade de quem sabe descer uma árvore, pegou meus óculos no meu rosto, colocou meus óculos no rosto dela e disse, você vai precisar de uma injeção. Ai, ninguém foi tão feliz quanto eu enganando aquela criança. Que orgulho, que orgulho, que orgulho. Mas às vezes a gente tem vergonha das coisas que a gente tem orgulho. E assim, as coisas mudam num segundo. Orgulho, vergonha, orgulho, vergonha. Eu estava mais ou menos na idade dessa menininha. E aí eu estava muito feliz, porque eu já tinha conseguido me comunicar com as pessoas. Por exemplo, eu conseguia dizer bundinha e as pessoas riam, achando que eu estava dizendo bom dia, percebendo a minha dificuldade. Não era fácil, mas logo depois disso, eu consegui uma proeza muito maior. As minhas habilidades estavam indo, linguisticamente falando, ao ponto de eu conseguir fazer com um chiclete uma bola. Ai, que orgulho, que orgulho. E eu me superei, porque eu consegui fazer com a minha saliva, com o meu cuspe, uma bola também. E mostrei para o meu primo adolescente com muito orgulho, dizendo, olha o que eu sei fazer. Ele me olhou com reprovação, repúdio, nojo. Não há palavras para definir aquele olhar. E eu levei esse caso para terapia, fiquei falando sobre isso durante muito tempo e agora eu já consigo falar em público. Mas eu não tenho coragem de fazer meu cuspinho, minha bolinha. Não tenho. É que nós, seres humanos, nós somos a maior das maravilhas das criaturas. Todas, nós somos, entre todas, a mais maravilhosa. Isso é papo do Sófocles. E aí a gente fica entre ser incrível, ser ruim. Tipo aquela gíria dos adolescentes dos anos 90. Sinistro, 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 sinistro. Muito bem. Eu estava saindo do cinema, muito impactada pelo filme Dias de Nietzsche em Turim. Pensando sobre tudo aquilo, refletindo, quando de repente eu vi um homem batendo em um cavalo. Cara, eu não me aguentei. Eu pulei assim, falei, o que é isso? Para de bater no cavalo, você é louco? Quem você pensa que é? Para de bater no cavalo, para de bater no cavalo. Ele, com aquele rosto marcado pelo suor, pelo esforço, pelo trabalho, me olhou com toda a dignidade do mundo, olho no olho, e me disse, e quem vai alimentar as 7 crianças que estão famintas na minha casa? Não, mas espera aí. Você é uma das maiores maravilhas do universo. Você não tem o direito de bater num cavalo. Mas naquele momento, quem era o cavalo? Eu, que tinha saído do ar-condicionado e estava dizendo para o homem o que ele devia fazer, ou aquele homem que estava lutando para sobreviver? O que eu quero dizer é o seguinte, eu nunca dei uma chance para aquele homem ter uma outra ação. Eu não levei... Uma sugestão. Eu não disse, você pode dar água para o cavalo. Não. Eu fui agressiva, fui arrogante. Eu fui aquela pessoa que sabe que o que está fazendo é certo. E isso, ai Carmen, isso nunca mais. Você precisa aprender. A sabedoria demais, às vezes, é o excesso de falta de sabedoria. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Aconteceu comigo outra situação nesse gênero. Eu estava andando pelo centro, e aí encontrei na farmácia uma moça jovem, ela estava bem na frente e disse para mim, a senhora pode comprar fraldas para mim? Eu disse, poxa, eu vou te dar o dinheiro porque eu estou atrasada. Ela disse, não vão me deixar entrar. Não iriam deixá-la entrar porque
o jeito que ela estava vestida indicava que ela não tinha dinheiro. É esse o mundo que a gente vive, é este o mundo que a gente tem que transformar. E aí eu disse para ela, tá ok, então eu vou lá, eu vou comprar. Mas aí na fila, pagando, eu comecei a fazer um cálculo. Meu Deus, quantas fraldas essa pessoa vai precisar para um bebê? Como é que um bebê fica limpo? O que eu preciso, né? Como é que... Lembrei que a minha mãe, nos anos 78, quando eu nasci, ela justamente lavava as fraldas de pano. E ela tinha muito orgulho, ela me contava que quando nesse momento ela deixava ela não me contava isso quando eu era bebê, gente. Ela me contava depois que eu fiquei adulta. Então, ela ainda me conta, porque né, essas histórias os pais adoram contar pra gente. Então, ela contava com muito orgulho e continua contando que as fraldas ficavam limpinhas, lindas no varal. E eu quis passar essa experiência da minha mãe pra jovem, sábia, queria passar a experiência. Aí ela me disse, bom, eu não posso ter fraldas de pano porque, na verdade, seria muito complicado. Eu não tenho água encanada em casa. Caraca. Carmen, não abre a boca nunca mais. Carmen, você não sabe de nada. Ouve o outro, Carmen, ouve o outro. Aquilo me bateu no coração e eu estava arrasada, eu estava com vergonha. Meu Deus, aquela mulher, ela não pode entrar numa farmácia porque ela não tem roupas que acham que ela merece entrar numa farmácia. Ela não pode ter fralda de pano porque ela não tem água encanada em casa. E a Carmen quer dar dicas para ela. Bom, eu já estava querendo enterrar minha cabeça em qualquer lugar e aí ela me pediu, a senhora pode deixar a nota fiscal comigo? Aí, como nunca há limites para a gente fazer besteira, eu pensei com os meus botões, peraí, mas ela está querendo a minha nota fiscal e já me ensinaram que eu devo rasgar as notas fiscais para não deixar nenhum dado nosso, porque as pessoas são, sei lá, de que maneira elas são capazes de roubar os seus dados, entrar na sua conta, enfim. Mas antes de eu elaborar todo esse pensamento perverso, ela me disse, porque aí, se eu estiver andando com as fraldas, os guardas, quando me abordarem, não vão achar que eu roubei, porque eu vou poder provar que a nota fiscal que eu comprei... Ah, não, eu não queria mais falar nada, eu não queria mais dizer nada, eu estava assim, realmente envergonhada. Porque a gente não deve ter certeza de nada, a gente não deve achar que sabe das coisas, a gente tem que sempre abrir pelo menos o mínimo espaço para ouvir o outro. Agora, tem horas que a gente exagera, né? Tipo, eu lembro desse momento na minha vida, eu não sabia, será que eu devo morar em Nova York? Será que vai ser bom para mim? Vou perguntar do meu amigo que joga búzios. E perguntei para ele. E aí ele me disse, você estava lá, por que voltou? A iluminação, a iluminação, por que voltou? Não dá para ter certeza de nada, mas também não dá para ter dúvida de nada. Agora eu vou te contar uma história que é muito barra pesada, e que aí, talvez você conclua que talvez possa ser melhor errar por falta do que por excesso. Eu nunca vou saber. A verdade é que não dá pra gente saber. Quando a gente erra, a gente erra. E esse cara errou. Esse pai, ele amava muito o filho dele. Nossa, essa história é horrível. Essa história é barra pesada. Esse pai amava muito o filho dele. Muito, 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 muito. E aí ele saiu para trabalhar. Quando ele voltou, a casa dele estava toda incendiada, saqueada, e ele correu entre aqueles escombros para salvar o filho. E aí ele viu aquela criança queimada, ele pegou aquele corpo, ele não quis nem saber se ele ia se queimar, ele abraçou aquele corpo, ele abraçou, mas a criança estava morta, não tinha mais o que fazer, a criança morreu queimada, não dava para ver. Horror. Um horror. E desde então a vida dele foi horrível. Esse homem, ele perdeu a esperança. Ele realmente perdeu a esperança. A gente entende, mas a gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode achar que a gente tem certeza de tudo, porque anos depois, o filho dele conseguiu escapar dos ladrões que, na verdade, tinham sequestrado. Porque eles deixaram um corpo de uma outra criança lá, não se sabe a história. A verdade é que ele voltou para casa, anos depois, diferente, bateu na porta do pai. Pai, sou eu. E o pai não abriu a porta. Pai, sou eu. Ele insistia. E o pai não abriu a porta. O pai pensou, que piada de mau gosto, que gente má, some daqui. E o menino desistiu. Ele cansou de bater na porta, ele não conseguia mais bater na porta e ele foi embora. E essa história horrorosa que eu estou contando para vocês lembrarem que saber demais, assim como aconteceu com Édipo, porque vocês viram no que deu, né? A sucessão de tragédias depois que ele entrou em Tebas. Saber demais, às vezes, é uma desmesura.
é híbris lá para os gregos. Mas a gente vai falar agora da cultura do Itã, a cultura afro. E aí a gente vai levantar o astral. É uma história muito bonita, uma história muito forte. Respirem, a gente estava nas trevas, mas agora a gente vai subir, a gente vai para a alegria. Era uma vez a Onira. A Onira, ela é conhecida tanto como orixá, também como uma característica de Iansã, que faz no secretismo uma espécie de Santa Bárbara, Dona Joana d'Arc, eu não sei, enfim, sábios saberão. Eu quero me concentrar aqui na imagem. Então era uma vez Onira, uma mulher corajosa, forte, que tinha sua arma. E ela se defendia e defendia a todos. Ela era muito corajosa, só que nessa vez ela perdeu a linha. Ela realmente perdeu a linha. Ela matou os inimigos, ela matou os justos, ela matou a todos. E a comunidade ficou assim, gente, ela tá over, essa mulher tá exagerada, né? Tá demais. E o Oxalá chamou Onira para ir conversar com ele. E a Onira foi conversar com ele. E ela chegou lá toda vermelha de sangue. E o Oxalá curtia as coisas assim, mais branquinhas, tipo a minha parede. E aí ele jogou um pozinho branco na roupinha dela, roupinha de sangue, que ficou salmão, e começaram a conversar. Poxa, Onira, você tá pegando pesado, né? Você sabe que você tem andado, assim, tá demais. Oxalá, eu concordo, tá demais, mas eu tenho que confessar, eu tenho prazer com a morte. E aí o Oxalá disse, sabe de uma coisa? Então você é a pessoa ideal. Vai ser você quem vai encaminhar os eguns, as almas que saíram do corpo, para os seus caminhos mais favoráveis. É você, Onira, quem vai fazer isso. Poxa, legal, curti, topo. Posso continuar com a minha espada? Pode. Mas o Oxalá disse, eu gostaria que você fosse também lá com a Oxum, curtir a Rainha das Águas Doces, porque ela é mais tranquila, e aí você pode ficar tranquila também. Tá, tudo bem, eu topo. E não é que as duas ficaram amigas? A Onira e a Oxum ficaram super amigas. E a Oxum é uma orixá que é muito vaidosa, então ela fica horas tentando ajeitar o delineador. E aí, nesse dia, a amiga Onira não aguentava mais esperar, acabou dormindo, tirou um cochilo, e aí as águas da água doce, da cachoeira, subiram, e a Onira quase foi afogada. A Oxum correu, pegou, tentou salvar a amiga, mas a amiga desfaleceu na mão dela. E aí a Oxum ficou arrasada e ela lançou um feitiço. E aí a Onira se transformou numa lagarta. Ai, a Oxum ficou morrendo de tristeza. Meu Deus, eu transformei a minha amiga numa lagarta. Ficou arrasada, chorou. Mas apareceu uma borboleta. E mesmo que a gente esteja super triste, quando aparece uma borboleta, a gente meio que fica feliz, né? E aí a Onira, que tinha sumido, deixou esse laço para Oxum. Porque, na verdade, quando a Oxum foi seguindo a borboleta, ela viu a Onira de volta. E a Onira explicou. E aí há controvérsias entre a história. Então, há essa versão do Itã, em que foi o Oxalá que deu o superpoder para que a Onira pudesse se transformar em borboleta. E há também a versão que diz que justamente quando a Oxum lançou o feitiço, a Onira pôde virar uma borboleta. Mas isso não importa, gente. O que importa, psicanaliticamente falando, é justamente essa pulsão de morte que não está só na Onira, está em todos nós. Quantos de nós já não fez uma besteira? Acho que todos, né? Quantos de nós já não fomos violentos? Acho que todos, né? Então, a pulsão de morte é humana, tá na gente. E o bacana é fazer como a orixá, ou como essa característica da Iansã. Fazer como Onira, transformar a sua pulsão de morte em algo bonito, que voe e leve beleza. Ok? Ups. Falei só um ok hoje? Então vão ser só 50 abdominais. É isso aí. Essa era a história que eu queria contar para vocês ficarem assim com alto astral, mais felizes, porque aquelas outras foram barra pesadas, né? Especialmente a do pai. Acho que essa foi realmente a barra pesada. As outras são mais light, né? As histórias que eu contei do cavalo também são... a vida é isso. A vida é barra pesada, a vida é alto astral e é a gente que orienta a leitura sobre isso. Então agora eu queria que vocês pensassem que existem borboletas, mas existem também mosquitos. E aqui em casa eu fico tentando matar, e eles acham que eu estou aplaudindo. Eles acham que eu sou uma plateia incrível para eles. Vocês acreditam?
Agora, antes de eu abrir os nossos comentários e quem quiser subir, conversar comigo sobre algum desses saberes, eu vou ter o maior prazer de subir vocês. Eu quero contar mais uma história. É o seguinte, sabedoria da noite, hein? O sábio tinha de novo um aprendiz querendo saber. E o aprendiz perguntava, ó sábio, qual a melhor maneira de levar a vida? E o sábio disse, a melhor maneira de levar a vida é não se preocupar com coisas pequenas. Tá, mas o que são coisas pequenas? Olha para você, você é do tamanho do universo, você faz parte do universo, você é grande, tudo é pequeno. Sacou? Vamos vencer isso, gente, com muita máscara, muita paciência, muito autocuidado. A gente vive em comunidade, a gente merece o melhor. Eu vou subir aqui vocês, eu quero ouvir vocês, ativar comentários. Ah, que delícia, gente, que delícia. Olha, eu comecei em 16h46, hoje foram 30 minutos, né? Mas eu acho que eu falei mais rápido. Eu acho que hoje devo... Assim, segundo dia, a galera do teatro sabe, segundo dia é muito tenso. Porque parece assim que, ai meu Deus, eu gostei daquilo, mas então será que eu vou conseguir? Eu até quis criar, né, trazer a iluminação para vocês, para ver se subir aqui também um astral maneiro. Mas é isso, o segundo dia é muito tenso. Vocês estão vendo como eu estou falando rápido? E olha que eu reduzi o café. Hey, Apple Queen, quero agradecer o teu apoio cultural. Olha aqui quem apareceu, o gato sorridente, Apple Queen Store. Sigam lá. Beth, prima linda. Ah, beijos, beijos. Quer subir? Quer subir? Minha super bióloga genial. Vem conversar comigo sobre os saberes científicos, dicas aí sobre essas parábolas, fábulas que eu contei. Quem quer subir? Quem quer conversar? Eu quero só agradecer muito, gente. É tão gostoso fazer isso. Eu estou aproveitando então esse quadrado, esse espaço para fazer uma coisa que eu estava querendo fazer há tanto tempo, que é um solo. Eu comecei a escrever para teatro com 22, 23 anos. Eu estou agora com 41 e toda a minha trajetória teve a ver com fazer, lindona, com fazer sempre em grupo. E eu tinha muita vontade de contar histórias assim. Ai, Beth, que bom que você curtiu, que bom que você curtiu. Eu tô louca para assim, experimentar isso no palco, mas a gente vai ter que ter paciência, ainda falta a vacina sair, e até lá, quanto mais a gente puder ficar em casa, quanto mais a gente conseguir entretenimento para ficar em casa, eu já vou dando dica para vocês, que inclusive me inspirou a estar aqui, é a adorável, a maravilhosa senhora Maisel. Ela, The Marvelous Mrs. Maisel, she's amazing, ela é uma... stand-up comedy, ela faz stand-up, ela conta e ela é muito divertida, então ela me inspirou a estar aqui. Isso aqui não é exatamente um solo de comédia, tipo stand-up, né, comédia em pé, mas é, assim, sabedorias variadas de uma perspectiva mais divertida. Gente, então é isso. Ninguém vai subir, ninguém vai subir. Então eu só agradeço muito, que bom que vocês curtiram. Eu vou estar aqui até sexta-feira, às 7 horas da noite. E é muito, muito, muito gostoso ter vocês aqui. Se vocês puderem divulgar, vai me ajudar pra caramba, porque eu quero ter a casa cheia. Quem quiser participar com o ingresso consciente, lá no meu feed tem as estratégias de fazer um pagamento online em casa, porque ninguém deve sair de casa. Se puder, fique em casa e, de qualquer maneira, use máscara. Se tiver que sair, use máscara, use seus limpadores, porque esse vírus ainda não foi vencido, no sentido de que a pandemia ainda não parou. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão. Namyo Horengekyo. Essa é a minha sabedoria budista, finalizando aqui com vocês. Obrigada. Beijo. Beijo, Marcelo! Gosto muito de ouvir as histórias que nos mostram sempre bons caminhos. Poxa, olha, Beth, eu tô nessa, porque muitas vezes, você sabe, eu gosto do Marilyn Manson. Eu gosto de uma tragédia, mas a gente tem que ter um distanciamento e a gente não está na fase de encarar tragédias assim, né? Já basta o que está acontecendo. Então eu ouço Marilyn Manson até 2 músicas e aí depois eu corro para uma comédia. Tem outra coisa, obrigada, Dani. Outra coisa que eu recomendo muito é uma outra série chamada The Good Place. Eu acho que The Good Place... Aliás, tem uma aluna minha que diz que eu lembro a atriz por causa do cabelinho. E é uma honra, porque aquela Kristen, eu não lembro o sobrenome dela, é muito engraçada e eu adoro. Então, dicas para vocês ficarem em casa. A maravilhosa senhora Maisel e The Good Place. Tá ok? Beijos, beijos, beijos. Muito, 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 muito obrigada. Que delícia. Beijos.
Eu vou deixar isso no feed por 1 hora. Quem quiser rever um trechinho, depois vai para o YouTube. Bye!